Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 2 décadas. Nasci e cresci em Curitiba, no Paraná, e conheço as estradas desse país como a palma da minha mão. Mas por mais que eu tenha rodado por todos os cantos, nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada na BR-116, um trecho deserto entre Paranaguá e Registro, no estado de São Paulo. Era inverno e o relógio marcava 2h45 quando parei em um pequeno posto de gasolina para tomar um café e dar uma esticada nas pernas. O frio cortava como navalha e a neblina tornava tudo ainda mais sombrio. O lugar estava praticamente deserto, exceto por um homem encostado na parede próxima à entrada da conveniência. Vestia uma jaqueta surrada e um boné desbotado, e tinha um olhar perdido no nada. Algo nele me incomodou, mas tentei ignorar. Depois de pagar o café e voltar para o caminhão, fui surpreendido quando esse mesmo homem se aproximou e pediu carona. Disse que precisava chegar em Registro, que tinha perdido um ônibus e não tinha dinheiro para outro. Confesso que minha primeira vontade foi negar, mas algo na forma como ele falou me fez mudar de ideia. Talvez fosse o cansaço ou a sensação de que não deveria deixá-lo ali no frio. Concordei, e ele subiu na cabine. No início, a viagem seguiu silenciosa. O homem não falava muito, apenas observava a estrada através da neblina. Mas depois de alguns minutos, ele olhou para mim e disse algo que fez meu estômago gelar. "O senhor acredita em coisas que não pode ver?" Sua voz era baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Fingi que não entendi e apenas dei de ombros, mas ele continuou. "Muitas coisas acontecem nessas estradas, coisas que as pessoas preferem esquecer, gente que some, que nunca mais é vista. Mas nem sempre é só culpa dos criminosos. Tem algo nessa estrada que leva as pessoas." Um arrepio subiu pela minha espinha. O tom de voz dele não era de quem queria assustar ou contar histórias para passar o tempo. Ele falava como se tivesse vivido aquilo. O silêncio voltou, e eu tentei me concentrar na estrada, mas algo não parecia certo. Olhei para ele pelo canto do olho e percebi que ele me observava com um meio sorriso, como se soubesse algo que eu não sabia. Foi quando notei algo ainda mais estranho. Sua roupa estava completamente seca. Lembre-se, eu o peguei no meio da neblina e ele deveria estar pelo menos um pouco úmido. Mas não. Ele parecia intocado pela umidade do ar. Engoli em seco e decidi puxar assunto para tentar dissipar aquele desconforto. "E o que você faz da vida? Mora em Registro?" Perguntei, tentando soar casual. Ele demorou a responder, e quando falou, foi como se estivesse lembrando de algo distante. "Morei ali um tempo, mas faz muito tempo. Nem sei mais se sou de lá." Foi o jeito que ele disse isso que me fez perceber que algo estava terrivelmente errado. A cada quilômetro que passava, o ar dentro da cabine parecia mais pesado. Foi quando avistei a entrada para uma área de descanso e decidi parar. Eu precisava respirar, sair um pouco dali. Assim que estacionei e desliguei o motor, virei para ele e disse: "Vamos esticar as pernas um pouco." Mas ele apenas sorriu, de um jeito que me gelou os ossos. "Eu não preciso disso. Mas você precisa ter cuidado. Algumas coisas não gostam de quem tenta fugir." Meu coração acelerou. Pisquei por um segundo, e quando voltei a olhar, ele não estava mais ali. A porta do passageiro nunca abriu. Nenhum som, nenhum movimento. Ele simplesmente desapareceu. Saí do caminhão aos tropeços, o coração martelando no peito. Olhei ao redor, esperando vê-lo do lado de fora, mas só havia a neblina espessa e o vento frio cortando a escuridão da noite. O medo foi substituído por algo ainda pior. A certeza de que aquilo não era um simples acontecimento estranho. Voltei para o caminhão o mais rápido que pude e dei partida, ignorando qualquer outra coisa que pudesse ver pelo caminho. Não queria mais respostas, não queria saber o que aquilo significava. Dirigi sem parar até ver as luzes da cidade ao longe, e só então comecei a respirar melhor. Desde aquela noite,
Nunca mais dei carona para estranhos. Mas de vez em quando, ao passar por aquele trecho, sinto um arrepio percorrer minha espinha, como se algo ainda estivesse me observando na neblina. Talvez esteja esperando pela próxima pessoa que decida parar para ajudar um estranho na estrada. Meu nome é Eduardo, tenho 48 anos e sou caminhoneiro há mais de 25. Já cruzei esse país de ponta a ponta, vi de tudo na estrada: acidentes, assaltos, tempestades que pareciam o fim do mundo. Mas nada me preparou para aquela noite. Uma noite que eu daria qualquer coisa para esquecer. Era julho, inverno no sul de Minas Gerais. Eu transportava uma carga de grãos de Uberaba até um armazém próximo a São João del Rei. A viagem era longa, mas nada fora do normal. Saí da transportadora por volta das 10 da noite, planejando dirigir até umas 3 da manhã e depois parar para descansar em um posto confiável. A estrada estava deserta, envolta em neblina densa, dessas que mal dá para enxergar 2 metros à frente. O farol do meu caminhão cortava o breu, revelando apenas a pista e a vegetação rasteira ao lado. O rádio estava ligado, mas só chiava. Tentei mudar de estação, mas só peguei estática. O silêncio me deixou inquieto. Liguei um som antigo que eu tinha salvo no celular, mas por algum motivo, ele desligou sozinho poucos minutos depois. Eu já estava me acostumando com aquele silêncio sepulcral quando vi alguém na beira da estrada, um pouco à frente. Era um homem, magro, usando um casaco surrado e uma mochila pendurada no ombro. Parecia um desses andarilhos que pedem carona em rodovias. Diminuí a velocidade e pensei: que diabos um sujeito está fazendo aqui, no meio da estrada a essa hora? Quando passei por ele, ele ergueu a mão, pedindo carona. Olhei para o relógio. 1h42 da manhã. Algo dentro de mim dizia para continuar dirigindo, mas por um instante pensei que podia ser alguém precisando de ajuda. Além disso, o trecho era deserto, não tinha cidade próxima. Se eu não parasse, o cara poderia acabar morrendo de frio ou ser atropelado por outro caminhoneiro distraído. Parei o caminhão no acostamento, acionei o freio de mão e estendi o braço para destravar a porta do passageiro. O cara subiu sem dizer nada, apenas acenou com a cabeça. Fiquei incomodado com a falta de palavras, mas não disse nada também. Depois de alguns minutos tentei puxar conversa. "Tá indo pra onde, parceiro?" Ele demorou um tempo para responder. A voz dele era baixa, rouca, parecia que fazia muito tempo que não falava com ninguém. "O mais longe que você puder me levar." Aquilo me deu um arrepio na espinha. Olhei para ele de relance e notei algo estranho. O cara parecia mais pálido do que deveria. Tinha olheiras fundas e um jeito esquisito, como se estivesse sempre olhando para frente, sem piscar. O casaco dele estava úmido, como se tivesse caminhado sob a neblina por horas. Tentei perguntar de novo: "Mas tem algum lugar específico? Alguma cidade?" Ele virou lentamente a cabeça para mim e sorriu, um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes, mas que me deixou com um mal-estar inexplicável. "Não importa, só preciso sair daqui." Um arrepio subiu pela minha nuca, mas continuei dirigindo. Devia ser só um andarilho excêntrico, talvez estivesse fugindo de algo ou alguém. Resolvi respeitar o silêncio dele e seguir viagem. Os minutos se arrastaram. O peso do sono começou a me atingir. Então estiquei o braço para pegar uma garrafa de café que tinha ali do lado. Foi aí que aconteceu. Pelo canto do olho, vi o passageiro me encarando. Mas não era um olhar normal. Ele estava inclinado na minha direção, com os olhos arregalados e um sorriso largo, muito mais aberto do que antes. E o pior, os olhos dele estavam completamente negros, sem pupila, sem brilho, apenas 2 órbitas vazias que refletiam o escuro da cabine. Meu coração disparou. Tentei fingir que não vi, que era coisa da minha cabeça. Respirei fundo e me obriguei a manter os olhos na estrada. Mas então ele sussurrou: "Você já esteve aqui antes, não é?" Aquela frase me congelou.
Eu nunca tinha passado por aquela estrada na minha vida. Antes que eu pudesse responder, ele começou a rir. Uma risada baixa, rouca, que foi aumentando aos poucos, até ecoar pela cabine inteira. Foi aí que eu olhei para ele de novo. E o banco estava vazio. Meu coração quase saiu pela boca. Eu juro por Deus, aquele cara estava ali um segundo atrás. Pisei no freio com tudo, jogando o caminhão para o acostamento. Me virei para trás, procurando pelo passageiro, mas não havia ninguém. O banco ainda estava afundado, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Mas não havia porta aberta, nenhum som, nenhuma movimentação. Saí do caminhão, minha respiração acelerada, e olhei ao redor. Nada, nem pegadas, nem sinal de alguém ter descido. Apenas a estrada vazia e a neblina espessa. Me apoiei na porta do caminhão, tentando controlar o tremor das mãos. Eu estava acordado. Eu tinha visto aquele homem. Ele tinha entrado no meu caminhão. Subi de volta na cabine e fechei todas as travas. Liguei o motor e pisei fundo. Não importava mais o sono, a neblina ou qualquer coisa. Só queria sair dali o mais rápido possível. Cheguei ao posto mais próximo quase uma hora depois, coração ainda acelerado. Quando entrei na lanchonete para tomar um café, um senhor que trabalhava lá olhou para mim e perguntou: "Você viu ele, né?" Meu sangue gelou. "O quê?" O velho limpou as mãos num pano sujo e se aproximou, olhando para os lados antes de falar mais baixo. "O homem da estrada. Ele aparece por essas bandas há anos, sempre pedindo carona, sempre desaparecendo do nada." Quem? Quem era ele? O velho suspirou. "Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi um caminhoneiro que morreu nesse trecho há muitos anos, tentando voltar para casa. Outros acham que foi um andarilho atropelado em uma noite como essa, mas o que todo mundo sabe é que, quando ele entra no seu caminhão..." Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos meus olhos. "Ele nunca vai embora completamente." Engoli em seco. Desde aquela noite, nunca mais parei para dar carona. E até hoje, quando pego estrada de madrugada, sinto um peso estranho no banco do passageiro. Como se alguém estivesse ali, esperando. Meu nome é João Carlos, tenho 47 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há mais de 20 anos trabalho como caminhoneiro, cruzando o Brasil de ponta a ponta. Já vi muita coisa estranha nessas estradas, mas nada que se compare ao que aconteceu comigo naquela noite, em uma estrada esquecida perto de Diamantina, uma cidade histórica aqui mesmo em Minas. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando de uma entrega em Montes Claros. O caminhão estava pesado depois de ter descarregado tudo, e a estrada era longa, cheia de curvas e mata fechada. Eu já conhecia aquele trecho, mas nunca tinha parado ali à noite. Sempre ouvi dizer que aquela região era mal assombrada, mas eu nunca dei muita bola para essas histórias. Até aquela noite, por volta das 20h13, comecei a sentir algo diferente. O silêncio era opressor, como se a própria natureza tivesse parado de respirar. Não havia nenhum som de grilo, nem vento nas árvores. Só o barulho do motor do meu caminhão cortava aquele vazio. Foi então que vi algo estranho no retrovisor. Uma luz fraca, quase imperceptível, parecia me seguir à distância. Não era um farol comum, era mais amarelada, como uma lanterna velha. Eu tentei ignorar, pensando que talvez fosse só outro carro atrás de mim. Mas por mais que eu acelerasse, a luz mantinha a mesma distância. Decidi encostar num posto abandonado que conhecia naquela estrada. Era um lugar antigo, com as paredes cobertas de era e uma placa enferrujada que dizia Posto do Zé. Parei o caminhão, desci e olhei ao redor. A luz que me seguia também parou, mas não consegui ver ninguém. Quando voltei para o caminhão, algo me chamou a atenção. No banco do passageiro, havia um objeto que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Uma boneca velha, com o rosto desgastado e os olhos de vidro meio tortos. Peguei a boneca com cuidado, tentando entender de onde ela tinha vindo.
mas senti um calafrio subir pela minha espinha. Era como se ela estivesse me observando. Joguei a boneca no chão e voltei a dirigir, tentando afastar aquele medo que começava a crescer dentro de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Poucos quilômetros à frente, vi uma figura parada no meio da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com os braços caídos ao lado do corpo. Pisei no freio e o caminhão derrapou até parar a poucos metros dela. Quando desci para ver se ela precisava de ajuda, percebi que algo estava muito errado. A mulher não se movia e seus olhos, eles eram completamente negros, sem íris ou brilho. Ela começou a andar na minha direção, devagar, como se flutuasse. Voltei correndo para o caminhão e liguei o motor. Quando olhei pelo retrovisor, ela já não estava mais lá. Mas no banco do passageiro, a boneca que eu tinha jogado no chão agora estava sentada, olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam na escuridão e sua boca se mexia lentamente, como se estivesse sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Tentei manter a calma e continuei dirigindo, mas o rádio começou a chiar. Entre os ruídos, ouvi uma voz feminina, baixa e arrastada, repetindo meu nome. João, João. Meu coração estava disparado e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Finalmente, avistei uma placa indicando que faltavam 5 quilômetros para Diamantina. Mas, quando olhei novamente pelo retrovisor, vi a mulher de branco parada na beira da estrada, me observando. Ela sorria, mas não era um sorriso normal. Era como se ela soubesse que eu nunca mais passaria por aquela estrada à noite. Cheguei à cidade tremendo, com as mãos suadas no volante. Desde aquela noite, sempre que passo por Diamantina, faço questão de evitar aquele trecho. Mas às vezes, quando estou sozinho na estrada, ainda ouço aquela voz no rádio, chamando meu nome. E nos momentos mais inesperados, vejo aquela boneca velha no banco do passageiro, como se estivesse esperando por mim. Hoje, aos 47 anos, continuo sendo caminhoneiro, mas aprendi a respeitar certas estradas. Algumas delas guardam segredos que jamais deveriam ser perturbados. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 47 anos e sou caminhoneiro desde os 22. Nasci em Cuiabá, Mato Grosso, mas minha vida sempre foi na estrada. Cruzando o Brasil de ponta a ponta, já vi muita coisa estranha, mas nada se compara ao que aconteceu comigo há 5 anos, numa estrada esquecida entre Goiânia e Brasília. Até hoje, quando me lembro daquela noite, sinto um frio subir pela espinha. Era uma sexta-feira de agosto, época de inverno no centro-oeste. Eu tinha acabado de entregar uma carga de milho em Goiânia e estava voltando para casa. A estrada era longa, deserta e cortava uma região de cerrado, onde só se via mato por quilômetros. Já passava das 2 da manhã e eu estava cansado. O rádio tocava músicas antigas, mas o som parecia abafado, como se algo estivesse sugando a energia do meu caminhão. Foi então que avistei uma placa enferrujada indicando um desvio para uma cidade chamada Vila Nova do Araguaia. Nunca tinha ouvido falar dela, mas decidi pegar o desvio porque precisava de um lugar para descansar e tomar um café. A entrada para Vila Nova do Araguaia era sinistra. A estrada de terra estava coberta por uma poeira fina que brilhava sob os faróis do caminhão, e as árvores ao redor pareciam inclinadas, como se estivessem nos observando. Quando cheguei à cidade, percebi que algo estava errado. Não havia luzes nas casas, nem movimento nas ruas. Era como se o tempo tivesse parado ali. No centro da cidade, encontrei um posto de gasolina abandonado, mas com uma lanchonete ainda funcionando. Estacionei o caminhão e entrei. O ambiente era opressor. Havia apenas uma mesa ocupada por um homem velho, vestido com roupas rasgadas e sujas. Ele não olhou para mim, mas senti seu olhar pesado mesmo assim. O dono do lugar, um homem magro com olhos fundos, veio até mim e perguntou o que eu queria. Pedi um café e sentei em uma mesa no canto, tentando entender o que estava acontecendo ali.
O silêncio era ensurdecedor. Nem o barulho do liquidificador funcionava direito. Enquanto tomava o café, notei que o homem velho continuava me encarando pelo canto dos olhos. Sua expressão era vazia, como se ele não fosse deste mundo. Quando terminei, paguei e voltei para o caminhão. Antes de entrar, olhei para trás e vi o homem velho parado na porta da lanchonete, me observando. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Entrei no caminhão rapidamente e dei partida. Na estrada de volta, comecei a sentir algo estranho. O motor parecia mais lento e o rádio chiava sem parar. De repente, ouvi uma voz vinda do banco de trás. Era baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me fazer gelar. Você não deveria ter vindo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração disparou. Pisquei forte, tentando me convencer de que era só cansaço, mas o som continuou. Dessa vez, a voz era mais alta, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Volte para Vila Nova. Apertei o volante com força e acelerei, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas a estrada parecia infinita. As árvores ao redor começaram a se mover, como se dançassem ao som de um vento que eu não conseguia sentir. E então, no retrovisor, vi algo que me fez perder o controle do caminhão por um instante. O homem velho estava sentado no banco de trás, com aquele mesmo olhar vazio. Gritei e pisei no freio, mas quando olhei novamente, ele não estava mais lá. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a direção. Decidi não parar por nada. Dirigi por horas, até que finalmente avistei as luzes de uma cidade maior. Parei em um posto movimentado e liguei para minha esposa Maria, em Cuiabá. Ela atendeu preocupada, pois eu nunca a chamo no meio da madrugada. Contei tudo o que tinha acontecido, mas ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Carlos, essa história tem algo errado. Pesquise sobre Vila Nova do Araguaia quando chegar em casa. Fiz o que ela sugeriu. Quando cheguei em Cuiabá, fui direto ao computador. Descobri que Vila Nova do Araguaia não existe mais. A cidade foi abandonada nos anos 80 depois de um massacre. Dizem que todos os moradores desapareceram em uma noite, sem deixar rastros. Alguns dizem que foi uma praga, outros acreditam que foi algo sobrenatural. Desde então, caminhoneiros relatam ver luzes estranhas e ouvir vozes vindas daquela estrada. Até hoje, quando passo por aquela região, evito olhar pelo retrovisor, porque sei que, se eu olhar, vou ver aquele homem velho me observando, esperando que eu volte para Vila Nova do Araguaia. Meu nome é Marcelo Campeixo, tenho 40 anos e sou caminhoneiro há mais de 2 décadas. Já percorri esse Brasil de ponta a ponta, pegando estrada de dia, de noite com sol ou tempestade. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Uma experiência que até hoje me faz olhar para o retrovisor com medo do que posso ver. Isso aconteceu há uns 6 anos, numa viagem de rotina. Eu tinha saído de Porto Alegre, levando uma carga de eletrodomésticos para o interior de Goiás. O trecho era longo e cansativo, e como eu já estava acostumado a dirigir de madrugada, segui viagem sem pressa, mantendo o foco na estrada e no ronco do motor. A noite estava densa, sem lua no céu, e a estrada quase deserta. Apenas o farol do caminhão iluminava a pista, que cortava um longo trecho de mata fechada. Os postos de gasolina eram raros, e os poucos que existiam pareciam abandonados, com suas luzes piscando e a sensação de que ninguém parava por ali há tempos. Depois de horas dirigindo, comecei a sentir o cansaço bater forte. Meus olhos pesavam, e o silêncio da estrada aumentava aquela sensação de solidão. Foi quando percebi algo no retrovisor. Primeiro, achei que era coisa da minha cabeça, mas não. Ali, no banco do carona, havia um vulto. Meu coração disparou. Meus dedos se crisparam no volante. O suor frio escorreu pela minha nuca. Tentei racionalizar. Talvez fosse um reflexo, um jogo de sombras causado pela iluminação do painel. Mas, quando olhei de novo,
O vulto continuava ali. Não era só uma mancha. Eu via nitidamente a silhueta de uma pessoa. Minha garganta secou e um arrepio subiu pela minha espinha. Parei o caminhão bruscamente no acostamento, pisando fundo no freio. As rodas cantaram no asfalto. A carga chacoalhou na carroceria. O coração martelava no peito quando virei para o banco do carona. Nada. O banco estava vazio. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse só o sono pregando peças na minha cabeça. Desci do caminhão, dei uma volta ao redor do veículo. O silêncio era absoluto. O vento frio cortava a estrada deserta, mas aí senti algo. Era como se tivesse alguém ali comigo, uma presença. O pelo do meu braço se arrepiou todo. Subi no caminhão o mais rápido que pude e travei a porta. Liguei o motor e arranquei, sem olhar para os lados. Mas por um instante, no vidro lateral, vi o vulto de novo. Dessa vez, estava do lado de fora, caminhando ao lado do caminhão, acompanhando minha velocidade. O pânico tomou conta de mim. Acelerei o máximo que pude, tentando deixar aquilo para trás, mas a presença não desaparecia. Foi então que tudo ficou ainda pior. O rádio chiou, um chiado alto, ensurdecedor, e, entre a estática, uma voz sussurrou meu nome. Marcelo. Meu sangue gelou. A estrada parecia infinita, como se eu nunca fosse sair dali. Depois de alguns quilômetros, finalmente avistei um posto de gasolina. Um lugar pequeno e velho, mas iluminado. Sem pensar duas vezes, entrei no posto e parei o caminhão perto da loja de conveniência. O vulto sumiu. Fiquei ali por um tempo, tentando recuperar o fôlego. Foi então que um frentista apareceu, um senhor de idade com um olhar cansado. Parece que viu um fantasma, amigo. Ele comentou, acendendo um cigarro. Engoli em seco, não sabia o que dizer. Ele me encarou e disse: estrada pesada essa. Muita gente já viu coisas que não devia por aqui. O silêncio pesou entre nós. Então, ele completou: teve um caminhoneiro que morreu num acidente feio, faz uns anos. O caminhão dele capotou bem nesse trecho que você veio. Dizem que ele ainda pega carona com quem passa por ali. Meu estômago revirou. Olhei para o retrovisor do caminhão, esperando não ver nada. Mas ali, no cantinho do espelho, por um breve instante, eu vi. O vulto ainda estava lá. Desde aquela noite, nunca mais dirigi sozinho sem cobrir os retrovisores quando paro para descansar, porque sei que se olhar de novo, ele pode estar lá, me observando.